Queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Trilha dos Gigantes, em que a gente traz alguém muito especial para contar um pouco da sua história e fazer com que a gente aprenda juntos. Hoje a gente tem um convidado muito bacana que enfrentou uma coisa muito difícil, que é aprender uma segunda língua. E aprendeu inglês sozinho, ralando muito. Depois foi estudar em Nova York, numa das maiores academias de cinema do mundo, mas é mais conhecido pelo seu trabalho na internet, o teacher Thiago Rocha. Seja muito bem-vindo, cara. Que isso, obrigado. Tava muito ansioso para vir para esse momento aqui. E que honra, né? Estar aqui falando um pouco sobre a minha história e inspirar outras pessoas que se parecem comigo, que tiverem uma jornada de vida parecida também. Cara, eu tenho certeza que muita gente vai trilhar caminhos melhores por causa dessa visita tua hoje. Vamos que vamos. Obrigado. A gente pediu para você trazer algum objeto que te representasse alguma coisa, que fosse importante para você. E aí você já tá com esse livro em cima da mesa. Eu não sei se é um álbum, se é um livro. O que você trouxe pra gente? Ó, aqui é meu álbum de formatura, né? Eu me formei em Letras com Inglês na Universidade Estadual de Feira de Santana. E esse álbum tem um significado muito especial para mim, porque eu sou a primeira pessoa da minha família a se formar numa universidade. Que legal! Então, assim, é muito especial ter essa memória aqui e ver toda a minha família lá, minha avó, que nunca tinha entrado numa universidade, na formatura me vendo lá. Meu pai também, que foi um homem que viveu em situação análoga dos 9 aos 15 anos. Então, caramba! É uma história que impulsiona a minha família, assim, pra frente, sabe? Que bonito. Nossa, pra quem tá ouvindo a gente, é uma capa, é um álbum que tem um rosto no fundo, a bandeira dos Estados Unidos. É você? É, a sou capa? eu. Rapaz, bem diferente, tá né? bonitão nessa foto, hein? E no fundo tem uma bandeira dos Estados Unidos um pouco desfocada. Sim. Muito bonito. Cara, eu queria que você começasse contando pra gente de onde que surgiu essa paixão pelo inglês, né? Porque quando a gente é criança, a gente se apaixona por algumas coisas que acabam definindo o que a gente vai fazer depois. E a gente nem sabe como exatamente aquilo vai influenciar na nossa vida, mas faz muita diferença. Então, de onde é que surgiu isso? Nossa, as pessoas sempre me perguntam isso. Eu não sei de onde foi que surgiu a vontade de falar inglês, mas eu acho que tem uma grande influência nos filmes de Sessão da Tarde. Sério? E nem falava, era em português, era né? em O filme português, da Sessão da Tarde. Mas a geografia, as casas, os cenários, as cidades, aquilo tudo me chamava tanta atenção. Eu queria tanto conhecer aquele universo, queria tanto me imergir ali dentro, né? E também quando eu comecei a ouvir música internacional na rádio, eu ficava muito curioso. O que será que a galera tá falando? Eu gostava muito de ouvir R&B. Esses grupos também... Tinha aquelas coletâneas de videoclipe que tinha dança, com Chris Brown, B2K, outros grupos ali que eu acompanhava muito com a galera da minha comunidade. Então, acho que essa sementinha do inglês, ela começou ali, através das artes. Elas me trouxeram muito próximo para esse universo, essa vontade de falar inglês. E também tem uma coisa inusitada, tá? Meu pai era pedreiro. E quando eu era muito novinho, teve uma família de norte-americanos que se mudaram para a minha cidade, em Feira de Santana, na Bahia. E aí, meu pai construiu a casa dessa família. Desses americanos. Desses americanos. E aí, eles fundaram uma igreja lá na cidade. Meus pais começaram a ir. E meu pai tinha uma voz muito bonita. Ele ainda tem, né? Que ele tá vivo, graças a Deus. Mas ele canta, ele tem uma voz bem grave, assim. E aí, ele cantava e esse pessoal sempre chamava ele para cantar nos eventos. Então, meio que se teve uma amizade ali. Eu era muito novinho. Eu lembro de coisas bem... As memórias, assim... bem turvas, mas eu lembro de ver esse povo tão diferente, todo mundo loiro, do olho azul, falando uma língua assim diferente, sabe? Eu acho que as memórias assim, da minha infância que eu lembro que tem a conexão com o inglês foram essas, os filmes e essa família que veio pra minha cidade. E aí, como que você começou, que momento você começou essa vontade de inglês virou estudar inglês de verdade, Sim. né? Porque em alguns momentos, eu sei que você passou a estudar inglês sozinho e tal. Quantos Sim. anos você tinha? Como é que foi? Olha, eu tinha cerca de 9 anos quando eu comecei a estudar inglês. E o engraçado é que, assim, minha família não tinha nenhuma condição social, assim, econômica para me colocar no curso de inglês, né? Imagina, a gente morando em Feira de Santana, que é interior da Bahia,
num bairro super remoto e periférico. Meu pai é pedreiro, minha mãe doméstica. E eu falando para minha mãe e meu pai, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero falar inglês, né? E aí a galera, de onde é que tu tirou isso da cabeça, menino? E aí eu pedia para minha mãe, para ela, na casa das patroas dela, para ver se tinha dicionário de inglês, né? Geralmente os filhos dos patrões delas, eles estudavam escola de inglês, então tinha livros antigos e coisas de material, e eu pedia, mãe, vê se lá tem um livro de inglês no dicionário. E aí ela pedia lá e conseguia alguns materiais para mim. Então eu comecei a criar um meu método, que eu nem sabia que estava criando um método, olha, com 9 anos ali na faixa. A minha metodologia era a seguinte, com esses dicionários, eu tinha que memorizar cerca de 20 palavras toda semana. Então, no final do ano, 52 semanas, você já estava com um vocabulário gigante. Um baita. Um ano você já está falando legal. Falando não, mas compreendendo, lendo. Porque eu não tive acesso a áudio. Tá. Falar é outro. É outro. Isso. Eu não tive acesso a áudio. Então, passei alguns anos tendo acesso apenas a livros e gramáticas. Então, eu foquei em aprender muito vocabulário e também eu desenvolvi uma regra que eu chamava de regra de 3. Toda vez que eu aprendi uma frase em inglês, eu olhava, essa frase está no presente? Boa. Como é que eu falo ela no passado e no futuro? Caramba, mas quantos anos você tinha? 9 anos você já estava Aí, mais ou menos, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, foi quando eu comecei a estudar gramática mais focado. Que antes eu era só vocabulário, né? Tá. E eu sentia que eu tinha dificuldade, eu conhecia muitas palavras, mas eu não sabia como organizar as frases, a ordem das palavras. Então, eu percebi que eu tinha que criar uma estrutura, como se fosse um esqueleto, né? Para ir colocando as palavras assim em cima. Então, nesse formato, eu desenvolvi essa técnica. Toda frase que eu souber no presente, eu tenho que saber falar no passado e no futuro. E aí, quando eu percebi, às vezes era só um verbo que mudava. Sim. A frase continua igualzinha, né? Então, isso me ajudou muito a avançar na língua. E quando eu tive a oportunidade de me comunicar, eu percebia que o tempo passado no inglês era muito requisitado em interações assim, espontâneas, né? As pessoas sempre queriam saber sobre você, o que é que você fez, de onde é que você veio. E eu percebia que eu não conseguia falar muito bem sobre as coisas do passado, né? Então foi aí que deu esse estralo para mim. Que você tinha que começar a colocar em outro... E na escola você já ia super bem em inglês, então. Você estava muito à frente da escola quando você começou a aprender inglês na escola. Eu só vim ter acesso a inglês na escola na 5ª série. Né? Sim, o que eu também. Quando já tem um monte de professor, dá aquela virada que você tem um monte de professor, né? Hoje seria o 6º ano, Sim. mais ou menos. Mas o inglês da escola ainda deixa muito a desejar, Sim. né? Porque não exige muito da gente, Sim. não tem esse... Eu tive a sorte de ter uma professora maravilhosa. Ela me inspirou muito, a professora Carla Ricarte. E ela era perfeita em todos os sentidos. A metodologia dela da aula, a forma como ela se comunicava com a gente, ela percebia que eu tinha essa vontade de falar inglês, então ela me puxava mais, treinava a minha pronúncia, sabe? Então isso foi muito legal. Tem uma referência tão positiva na escola e ela trazia muita música, muito videoclipe pra gente fazer tradução, e eu amava essa coisa de cultura americana. Então as aulas de inglês eram realmente as minhas aulas favoritas e eu mandava ver nas aulas. E aí você decorou, imagina você tenha pego um vocabulário aí de milhares de palavras. Sim. Mas sem saber a pronúncia exata. Sim. Em algum momento deve ter caído essa ficha de que, desmemorizei as palavras tudo de um jeito maluco e agora vou ter que reformar essa memorização. Não, comigo aconteceu isso bastante. Eu também comecei a estudar inglês lendo e tal. Depois, quando entendi o jeito que falava, falei, meu Deus do céu. O meu cérebro guardou errado. Eu vou ter que refazer. Eu tenho memória fotográfica. Então, isso me ajudou. Porque, por exemplo, quando eu estudo, eu lembro... É bem engraçado. Você lembra do que você viu? Eu lembro da página. Então, quando eu estudava história, por exemplo, era como se eu tirasse fotos mentais da página do livro. E aí, quando era uma pergunta, eu lembro de uma prova sobre feudalismo, por exemplo, né? Eu nunca me esqueço dessa prova. E aí, eu lembro que o último parágrafo era a resposta da questão que eu estava querendo. Aí, eu ia lá no meu cérebro tentando buscar ali aquela imagem daquela foto. Então, para o inglês também me ajudou, porque como eu estudei muita coisa escrita, né? Eu comecei a associar os sons às imagens dessas palavras escritas na minha mente. E aí foi me ajudando. Mas também foi muito treino. Eu consegui um CDs com diálogos. E aí, olha o que eu fazia. Eu memorizei todos os diálogos do CD.
Eu passava, Você eu era decorou os fanático diálogos. por inglês. Eu passava a tarde toda, toda a galera tá jogando bola, eu tava treinando. E eu decorei todos os diálogos do CD, e aí eu acompanhava a leitura, aí eu primeiro ouvia o áudio, acompanhava a transcrição. Depois eu parava de acompanhar a transcrição, ouvia e tentava reescrever. Aí ia parando por pausa. Aí depois eu parava de ver, começava só a ouvir, sem reescrever e repetindo em tempo real, usando uma técnica que eu nem sabia. Depois que eu fui aprender, né, que é a técnica de shadowing, que você repete em tempo real quando a pessoa está falando, e aí você vai modulando a pronúncia, a entonação, o ritmo. Ajuda muito para você desenvolver a fala. Eu nem tinha a menor ideia do que você estava falando. Agora que você falou, faz sentido. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Melissa, que ela gosta muito de cantar junto das músicas. E ela faz muito isso que você está falando. Ela ouviu uma vez a música, na segunda vez ela está tentando cantar junto e vai tentando. Uma hora ela canta a música inteirinha. Né? E em inglês também, sem saber o que ela está cantando, no caso. Ela canta todo o embromation do jeitinho que você mostra nos vídeos lá, ela faz no inglês. Mas imagino que isso já ajude, né, de algum jeito a desenvolver. E você falava para seus amigos da escola que você queria ir para os Estados Unidos? Falava muito. E até me arrependo eu acho que eu falei demais, tá? E eles não achavam que você tava... Que é Estados Unidos? Esse cara tá muito Não, eu vi maluco. muitas coisas bizarras, assim. Teve uma vez que a gente tava sentado, assim, num grupo de amigos, cada um contando seus sonhos e tal. E eu falei, meu sonho é ir pra Nova York, morar nos Estados Unidos e tal. Aí a menina falou, tu nunca vai conseguir. Se tu conseguir, tu vai morar debaixo de uma ponte. Aí, nossa, essa frase ficou tão marcada na minha cabeça, martelou anos, né? E a primeira vez que eu fui pra Nova York... e eu fui lá na ponte do Brooklyn e tal, eu lembrei daquela frase. E foi legal perceber a jornada e a trajetória até chegar ali, até aquele momento, porque eu sou improvável. Assim, realmente não era difícil. Talvez a visão que ele tinha sobre mim era a visão que o mundo esperava de mim, né? Você imagina que eu estava num bairro, eu dormi num berço até 9 anos de idade, pra você ter ideia. Porque não tinha cama. Não tinha cama. Tá. Então, minhas roupas eram de doação, às vezes a gente não tinha o que comer, minha mãe pedia pra gente ir nas fazendas, pedir pra pegar as frutas que caíam do pé, então a gente se alimentava, às vezes era só 2 alimentações no dia, às vezes só uma. Então, socialmente falando e economicamente falando, era muito difícil imaginar aquele menino daquele lugar, um menino preto, periférico, indo para os Estados Unidos, né? Sendo que ninguém da nossa realidade ali tinha tido essa experiência, né? E mais, né? Indo para os Estados Unidos para estudar. Para estudar. Né? Porque, poxa, o pessoal que tem mais dificuldade acaba indo para os Estados Unidos para trabalhar, né? E não, estudar já é um passo mais difícil ainda, né? Sim. Mas antes eu quero que você conte dessa virada... Voltando um pouquinho na história, né? Você já está falando inglês. Imagina que você tenha terminado o ensino médio já falando inglês fluente. Sim, sim. Tudo aprendido meio sozinho. Já era intérprete. Você já trabalhava com isso? Como intérprete. Todo ano chegava na minha cidade equipes na verdade em Salvador, né? Aí eu ia para Salvador. Vinha uma equipe que fazia trabalho social. E aí eu fui um ano, eu conheci uma pessoa que trabalhava com eles. Eu falei, deixa eu ir só para ajudar lá nos bastidores. E aí o Thiago é intérprete. Aí eu falei, eu não sei se eu sou, porque o meu inglês não tinha sido colocado à prova ainda, assim, com nativos reais, né? Então, me colocaram lá e eu fui. E aí me colocaram para traduzir uma palestra, assim, na minha primeira viagem com eles. Ai, meu Deus do céu. E aí eu falei, caramba, o que é que eu vou fazer? 30 minutos de palestra. O cara falava uma frase, eu entendia, traduzia. Falava outra, entendia, traduzia. Quando eu fui ver, eu traduzi 30 minutos de palestra. Nossa. Aí eu falei, não, realmente eu tô falando inglês. Foi ali que eu descobri. Agora foi. No fogo. Nossa, deve ter dado um frio na barriga. Demais, demais. Mas tem uma coisa muito legal sobre a minha personalidade, é que eu tenho medo de muitas coisas, mas raramente o medo vai me fazer não fazer algo que eu quero fazer, que eu acredito que eu sou capaz de fazer. Então, já tive experiências que eu fui provado em vários lugares, em várias coisas, mas eu sempre vou lá, com medo, ninguém sabe. Por dentro eu posso estar tremendo, mas eu tenho esse mindset, sabe? De me empurrar para frente, e se der errado, vai ser uma experiência que vai me ensinar algo. Não de forma irresponsável, claro, né? Mas eu sempre vou atrás, corro atrás. Que legal. E aí, quando você estava no final do ensino médio, a faculdade de inglês foi uma... De inglês não, mas de letras com ênfase em inglês. Eu não sei como que chama exatamente. Chama letras com inglês lá. Com habilitação em inglês. Uhum. Foi um jeito de você poder estudar lá ou você queria mesmo fazer uma faculdade
para aprender a falar? Falar não, mas até profundamente entender o inglês, né? Olha, é engraçado porque, assim, eu passei a minha adolescência toda criando planos para conseguir ir para os Estados Unidos. Então, eu pensei nas coisas mais variadas que eu podia fazer. E nessas viagens, como intérprete, né, eu trabalhei desde os 16 até os 23 anos, todo ano com a equipe. Eu sempre perguntava, aí falava, se você soubesse ler partitura, você poderia conseguir uma bolsa. Se você entrasse na universidade, tem bolsas de intercâmbio. Aí, quando a pessoa falou isso, vou sair da universidade e vou direto para letras com inglês. Porque é uma coisa mais próxima... Do que você já é bom. Do que já sou bom. E próximo também de talvez ter bolsas de intercâmbio para estudantes irem para países falantes de língua inglesa. Né? Eu nem pesquisei, eu fui direto para a universidade. Não fiz pré-vestibular. Do ensino médio, fiz vestibular, passei em 6º lugar e entrei. E aí eu cheguei lá na universidade. Cheio de sonhos, né? Vou conseguir minha bolsa e tal. Caraca, não tinha bolsa nenhuma de intercâmbio. Para letras não tinha. Ai, rapaz. Não tinha bolsa de intercâmbio para letras. E aí, nessa época, eu já estava super envolvido também com audiovisual. Eu tinha feito alguns curtas-metragens e tal. E aí, eu me envolvi na universidade, com a TV da UFES e... Todos os livros de cinema, que eram poucos, mas eu li todos os livros durante meus 4 anos de faculdade. E queria muito já estar conectado assim, nesse universo de cinema, né? E gostava muito de algum filmes. jeito, pelo que você contou, também fazia parte desse imaginário de criança, né? Sim, verdade. Então, assim, na universidade, eu aprendi muitas coisas, né? Sobre a língua, sobre estrutura, metodologia. Mas o que eu mais queria não foi possível, que era a bolsa para fazer letras em outro país. E o que aconteceu foi eu tentei criar uma gambiarra. O que é que eu fiz? Como que é essa? Gente, olha, eu me inscrevi numa bolsa de intercâmbio que tinha para o curso de biologia. Eu me inscrevi na bolsa de intercâmbio para o curso de biologia e me matriculei nas disciplinas de letras. Então, as optativas. Escrita criativa, literatura inglesa, mas como se eu tivesse entrado de biologia. E eu passei. Eita! E eu fui a primeira pessoa da universidade que passou em uma bolsa, sendo de outro curso, só se inscrevendo nas matérias optativas, que não tinha pré-requisito, né? Então... E pra onde era? Que faculdade que era? Foi a Universidade de Ole Miss, que é lá em Mississippi. Tá. E aí eu passei, tirei meu passaporte, também as vacinas e tal. Nossa, eu vou para os Estados Unidos. Aí eu tava muito feliz, né? Contando para todo mundo, né? Que, nossa, eu não aguentava não de ansiedade, eu queria contar tudo para todo mundo. Cara, a universidade cancelou o contrato com a minha universidade, 2 meses antes da viagem. E aí aquilo ali foi muito desestimulante para mim. Eu acho que na época eu estava no sexto semestre, né? E na universidade tem uma regra que você só pode concorrer à bolsa de intercâmbio até o 7º. Então, eu tentei mais uma para a Universidade do Canadá. Passei também. Era a Universidade Bishop, pertinho de Nova York. Falei, cara, legal, né? Um carrinho ali, se eu conseguir o visto, já dá. E aí, eles também teve problemas burocráticos, não enviaram um código para a gente poder se matricular. Eu e outras pessoas passaram a tempo, então fechou as matrículas, a gente não recebeu esse código, então perdemos também. Nossa, e aí, 2 vezes. 2 vezes. Aí os programas acabaram, eu terminei a universidade e não consegui ir para os States. Caramba, então essa foto aí com a bandeira dos States no fundo, você ainda não tinha pisado lá? Não. Não, só no meu imaginário. E olha que eu fazia muitas coisas que eu já entendo como se fossem telas mentais, tá? Eu visualizava muito eu nos Estados Unidos. Eu lembro que às vezes eu ia de ônibus para a escola e eu fechava o olho, eu via o som, eu tô dentro de um metrô em Nova York. Aí eu fazia o caminho todo assim, ó, com o olho fechado e vendo as coisas. Eu tô andando naquela clear rua. Of the closing doors. Isso deve estar bem na sua cabeça. Então, nossa, eu visualizava muito isso, eu me via muito nesse lugar, mas parece que sempre tinha uma barreira para me impedir, né? Aí eu comecei a dar aula na escola e eu contei para a diretora a minha história e ela falou, vou pagar uma viagem para você, Thiago. Aí contratou uma empresa para preencher meus documentos e preenchemos os documentos, fui para a entrevista do visto aqui em São Paulo. Primeira vez que eu vim pra cá. Tem que vir pra São Paulo pra fazer a entrevista do visto. Primeira vez que eu vim pra São Paulo. E aí meu visto foi negado. Aí eu falei, caraca, os Estados Unidos não gostam de mim. Putz, porque aí você não tinha bolsa, né?
Não. Com a bolsa aí seria fácil conseguir esse visto, Sim. porque é um visto de estudante e tal. Agora, como turista, já é bem mais chato, né? Eu recebi carta convite, né? Assim, desses gringos que eu todo ano trabalhava. Uma instituição lá me enviou uma carta, que uma pessoa era líder de uma instituição lá, carta convite. A pessoa também assinou os documentos falando que ia pagar minhas despesas da minha viagem e tal. Mas ela não quis ver nenhum documento. Na verdade, ela não aceitou ver nada que eu entreguei. Nossa. Não precisa, não precisa, não precisa. E aí, é como se meu visto já estava negado antes de eu chegar. Foi a sensação que eu tive. Até porque quando você vê as outras entrevistas, eu via que ela sorria para as outras pessoas. Quando eu cheguei, ela ficou séria. Não falou nada, só falou passaporte. Aí eu já fiquei tenso, né? Porque eu pensei que ela ia quebrar o gelo ali, que eu via ela conversando com a família que estava antes de mim. Nada que eu falava, que ela perguntava o que eu queria comprovar, ela aceitava. Aí negou. Aí um mês depois fui para Recife. Mais uma vez, meu visto foi negado. 2 vezes. Uhum. Quer dizer, já tinha perdido 2 bolsas mais 2 vistos. Isso, 2 bolsas e 2 vistos. Então, Rapaz, porta tem que na ter cara, vontade. porta na cara. E eu lembro que teve um dia que foi muito engraçado não, né? Foi triste. Mas tem um filme chamado Um Sonho Impossível, que é com a Sandra Bullock, que ela adota um jovem negro que joga futebol. Eu lembrei Lembra? do filme. Agora que você contou, eu lembrei. Isso. E aí esse menino ganhou uma bolsa para estudar em Ole Miss, que era a universidade que eu ia. Nossa, Quando até que eu me passei, arrepiou né? de você falar agora. E eu assisti esse filme na semana que meu visto foi negado. Então, quando eu cheguei em casa, eu assisti esse filme. Nossa, eu chorei tanto quando esse menino ganhou essa bolsa, que eu falei, caraca, eu ganhei a minha bolsa e eu não consegui ir. E aí, minha mãe estava até no dia, ela falou, não, calma, você vai conseguir isso, o momento vai chegar. Mas eu chorei muito, e aquele dia ficou marcado, assim, na minha cabeça, no meu coração, assim, ver aquela cena ali, que você se vê, né, na história do outro e tal. Então, foi aí que eu resolvi falar, ó, não vou mais para os Estados Unidos. Eu passei 2 anos da minha vida sem falar, sem pensar, sem projetar nada para os Estados Unidos. Mas ainda trabalhando com inglês. Mas aí dando aula em escola, né? Tá. E aí foi quando aconteceu o seguinte. Um dia eu estava na universidade, eu não tinha computador em casa, né? Eu só vim ter computador em casa no meu último ano de universidade. Então todos os meus trabalhos eu tinha que fazer no laboratório, né? Da universidade. E aí eu estava pesquisando na universidade escolas de cinema nos Estados Unidos. E no Google, eu me deparei com essa imagem aqui, ó. Para quem não tá vendo, é uma notícia, não, é um workshop de cinema. Sim. E tem um cara olhando numa câmera e o cara é a sua cara. Quando eu vi ele, eu falei, nossa, esse sou eu. É você. Aí eu vi isso aqui, eu imprimi isso no laboratório da faculdade e coloquei no meu caderno. Eu tenho um journal que eu escrevi a minha vida. Até hoje eu faço isso. E aí todo ano após ano, eu olhava essa foto. Um dia vai ser eu dirigindo uma cena nessa escola. Vou estudar nessa escola. E eu coloquei isso como meta, né? E essa imagem foi vista por mim, nossa, centenas de vezes. Eu entrei no site da escola, eu vi o trailer da escola, nossa, parece que eu já sabia tudo lá dentro. Não, e também, agora você falando, né, me deixa até emocionado de pensar nisso, mas o teu visto negado, essa foto tá dizendo o contrário, né? Se te negou por aparência, a foto diz o contrário, é uma pessoa exatamente com a tua aparência fazendo o trabalho, tipo, é uma prova de que nesse lugar isso não é assim, né? E eu não esperava, assim, que... quando abri o site, que eu achei alguém que se parecia tanto comigo, né? Porque vocês têm uma imagem, assim, muito no imaginário de pessoas brancas, né? Você não vê muitas pessoas em lugar de protagonismo dentro do universo do cinema, ainda mais nessa época, assim, né? Então, foi uma grande surpresa para mim ver essa foto. E por isso que eu imprimi ela, e eu guardo ela desde 2019, né? Que essa foto tá comigo. E eu coloquei como meta, um dia eu vou estudar nessa escola. New York Film Academy. E os anos foram se passando. Que é simplesmente uma das melhores escolas de cinema, né? Tipo, é muito importante. Eu tinha, assim, lá da aula, professores que ganharam o Oscar da aula lá, pra você ter ideia, assim, é top notch, assim, nível altíssimo. E aí os anos se passaram, né? Eu comecei a fazer audiovisual, fiz um longa-metragem de forma independente na minha cidade, tinha uma companhia de teatro na época. Eu sempre gostei de escrever história de ficção, então comecei um grupo de teatro e tal, e fiz um longa chamado Sem Regras. E aí eu inscrevi no Festival de Cinema Internacional e fomos indicados em 7 categorias.
Eu falei, caraca, o filme que eu gravei com a minha Canon era T3i, eu acho, na época. Não era nem uma profissional, né? Era uma câmera de entrada. E aí, eu fiz esse filme, indicados em 7 categorias. A galera para o Rio, que foi lá no Rio, o festival. Uma das atrizes foi indicada melhor atriz, concorreu com a Solange Couto, na época, a novela da Globo que ela fazia, Dona Jura, tava no auge. E a menina que nunca fez nada na vida de teatro, indicada melhor atriz, fomos de melhor trilha, melhor arte. E eu fiquei muito emocionado. Só em estar ali já era uma grande vitória. Eu nem esperava levar nada para casa. E ganhamos 3 prêmios no festival. E você não trabalhava com cinema ainda? Tudo que eu sabia... professor de inglês, né? Professor de inglês. Tudo que eu sabia de cinema foram aqueles livros que eu li. Eu fui voluntário na TV da universidade, na TV, né? Então, aprendi muito sobre câmera e tal. Eu sempre gostei de storytelling. Então, isso me ajudou, assim, né? Ganhei esses prêmios. Eu falei, agora eu vou tentar de novo ir para os Estados Unidos. Ganhei um prêmio. Eles não vão poder me negar meu visto. E aí, aconteceu uma coisa, assim, que mudou o jogo da minha vida. Eu fiz um vídeo nas redes sociais contando a minha história. Tudo que eu te falei aqui, eu tinha muitos registros também de imagens. Um vídeo em inglês e um em português. O mesmo vídeo. E o vídeo em inglês eu comecei a mandar para um monte de instituição nos Estados Unidos. O Facebook, na época, me bloqueou, tá? De então você estava fazendo spam. Porque eu estava mandando mensagem para pessoas que eu nunca vi. E aí, mandei essas mensagens e paralelamente, entrei em contato com a escola. O que é que precisa para estudar aí? Você tem que mandar um portfólio, tem um teste de proficiência em inglês que você tem que fazer uma entrevista. E aí eu fui passando em todas as etapas. Eu não falei para eles que eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Tá? Eu só falei que queria estudar. E eles me deram toda a atenção. É uma escola que paga. Você paga para estudar, né? E tem que ser aceito também, né? Na escola. Tá. E lá o processo é diferente daqui, né? Não é um vestibular igual a gente faz aqui. Né? Não. Tem entrevistas, analisa o teu currículo, um monte de coisa assim. Seu projeto, o que é que você vai fazer com o conhecimento que você vai aprender lá, né? E aí, o que aconteceu foi que eu passei em todas as etapas e ganhei a carta de aceite da escola. E aí, eu comecei a mandar para as mídias, né? Jornais, para o pessoal contar minha história, para a galera conseguir começar a dar o dinheiro para eu ir. E aí, eu consegui, tipo, R$6.000 de doação. Eu precisava de... 6 mil é pouco, né? É muito pouco, né? Eu precisava de coisa assim, tipo uns 50, 60 mil, assim, mais ou menos, né? Isso com passagem e a escola? Somando tudo, né? Assim, eu precisava de um dinheiro totalmente... Isso em 2013, 2014. Então, minha família não tinha nada no banco, não tinha nem por onde eu olhar para o lado. Eu falei, caraca, quem é que vai me ajudar? Só Deus vai me ajudar. E aí as pessoas começaram a doar. Pessoas que eu nunca vi na vida, inclusive, quero agradecer se você está assistindo esse podcast, me ajudou, tá? Tudo que eu estou vivendo aqui hoje é o resultado de muitas mãos que me ergueram e que me fortaleceram, né? Começa com os meus pais, as pessoas que sempre acreditaram. Desde muito novo, as pessoas sempre falavam, Thiago, você vai fazer alguma coisa muito grande na vida, você vai ser alguém... E eu sempre guardava isso no meu coração, de uma forma especial. E, feita a campanha... precisava pagar a escola até dia 30 de novembro, né? E aconteceu o quê? Dia 30, eu tinha quanto na conta? 6 mil. Nossa. Aí a escola falou pra mim, Thiago, hoje é o último dia de pagamento e tal. Eu passei o dia todo em oração. E eu tenho uma conexão muito forte com a fé e com Deus. Então, nesse dia eu não saí de casa. Eu tava esperando que ia acontecer um milagre. E no final da tarde... mais ou menos umas 5 e pouca, eu recebi um e-mail. Aí eu abro o e-mail, New York Film Academy, Thiago, bem-vindo à Academia de Cinema de Nova York. Vamos abrir aqui, vamos ler direito? Um recibo de pagamento do meu curso. Eita! E falando, o dia que as aulas começavam, a grade de aula... E ali tudo, eu falei, nossa, o que é que tá acontecendo aqui? Tô dentro. Eu passei, eu tô lá. Aí eu chamei minha mãe e a gente se abraçou e a gente chorou junto e eu lembrei daquele dia do filme que eu assisti e que meu tinha sido negado. E ali foi um momento muito especial, porque aquele momento ali era o sim que eu precisava que a vida me desse. Para eu provar para todo mundo que eu era capaz e que eu tinha um valor, que eu acreditava que eu tinha, sabe? Então, eu só precisava de um sim. E às vezes,
tem muita gente aí incrível que só precisa de uma oportunidade para mostrar o seu talento, o seu potencial, o que tem para devolver para o mundo, sabe? Então, meu curso foi pago. E Alguém pagou. Eu perguntei à escola, quem pagou o curso? E eles falaram, uma pessoa aqui nos Estados Unidos assistiu seu vídeo, ligou para a escola e pagou seu curso. E aí, 2 dias depois, a pessoa me ligou. E aí ela falou, eu sou o filho do cara que seu pai construiu a casa quando você era uma criança. Nossa! E aí eles pagaram esse curso pra mim. Caramba! A jornada da história fez todo sentido, né? E que bom que todos esses vistos foram negados, que todas as barreiras aconteceram, porque eu precisava viver exatamente aquele momento, daquela maneira como foi. E no dia 31 de dezembro de 2013, aquele menino que tinha tantos sonhos, que aprendeu inglês sozinho, muitas vezes eu peguei livros no lixo para estudar também em escolas, que construiu toda essa jornada ali, muito solitária, né? Não tinha com quem compartilhar. Conseguiu embarcar para Nova York e levou consigo o sonho de tantos outros jovens que se parecem comigo, de pessoas que vêm da periferia, pessoas pretas, né? Saber que meu pai ali, primeira pessoa da minha família, meu pai vendo meu filho, tá indo estudar numa das maiores escolas de cinema do mundo, né? E o cara super trabalhador, minha mãe também. Então eu fiquei muito, muito honrado e grato a Deus, as pessoas e a vida por ter me proporcionado essa oportunidade de um dia tirar uma foto exatamente nessa câmera, nesse lugar, cara, que dessa escola. Sensacional. Mas agora eu tô vendo você. Assim, opa, até abati no microfone aqui. O que eu quero mais saber agora, na hora que você pisou na rua, porque eu fui pra Nova York a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, eu tive uma sorte também, vou contar a história muito rapidinha. Roubaram a minha câmera, eu fui assaltado, eu e a Mari, roubaram minha câmera fotográfica, que era a coisa mais valiosa que eu tinha seguro da câmera. E aí eu peguei esse dinheiro e paguei uma passagem pra comprar a câmera em Nova York e voltar. E foi uma oportunidade que eu tinha na época também, que não tinha dinheiro para ir para os Estados Unidos. E na hora que eu pisei em Nova York, eu comecei a olhar em volta e reconhecer as coisas dos filmes. Foi o que mais me encantou na cidade, porque era o Brooklyn Bridge, essas coisas, né, que marcam os filmes, tá tudo ali. Tá. Mas para você isso deve ter sido assim muito mais forte do que foi para mim. Nossa. Como é que foi? A sensação foi exatamente como se eu tivesse saído de um avião e entrado dentro de um set de filmagem. Eu lembro do cheiro da cidade. Eu lembro do cheiro. Eu lembro do clima, tava super frio. O táxi pegando o yellow cab ali, o táxi amarelo e passando ali. Sabe? Nossa, foi exatamente como se eu estivesse entrando no filme. E muita coisa se parecia como eu tinha imaginado. Foi muito, muito especial. E na escola, você foi bem recebido lá? Era legal como você imaginava mesmo? Foi engraçado, porque parecia que eu já conhecia a escola, porque eu já assisti tanto trailer, e o trailer mostra os corredores da escola e tal. Então foi muito especial. E aconteceu uma coisa muito especial na escola também. Eu me destaquei muito nas aulas de roteiro. E a minha professora de roteiro, ela escreveu uma carta para o diretor, pedindo para a escola me dar uma bolsa de um curso mais longo. Dado a meu desempenho nas aulas de roteiro. E aí eu fui chamado pelo diretor da escola, e aí eu contei minha história para ele. Ele falou, caramba, meu Deus, que coisa. Aí ele ficou super emocionado, né? O quanto que era importante para mim estar ali na escola. E não só isso, eu imagino que ele também percebeu que você é bom de roteiro, né? Porque o jeito que você contou a história aqui, cara, eu fiquei com o olho todo mareado aqui quando você tava contando, já prova que de roteiro você sabe muito bem. E aí foi muito bom, porque assim, a escola me deu, na época, uma bolsa muito alta. Assim. Eles falam, Thiago, a gente recebe alunos do mundo todo, toda semana. Mas a sua história a gente nunca vai esquecer. E aí a escola me deu uma bolsa para fazer um outro curso. E a vivência na escola foi muito especial também. Fiz muitos amigos que até hoje são meus amigos, assim, tanto brasileiros quanto estrangeiros. E trouxe abriu assim uma visão. Teve um dia que eu estava na Times Square e eu falei, cara, o mundo é maior do que Feira de Santana. Foi uma sensação tão libertadora ver o mundo e estar ali inserido no mundo e ser um cidadão do mundo. E nossa, tudo começou com uma vontade de falar inglês.
E quando você chegou também na escola, vocês falavam inglês tranquilamente, né? Para entender as aulas e tudo mais. Nem pode, né? Se você não fala fluente, não tem como estudar numa escola dessa, né? São muitos trabalhos, a gente tinha que fazer muitos curtas-metragens, dirigir atores, fazer produção executiva, escrever roteiros, né? Não tem como fazer um curso desse. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiz um semestre, o curso de filmmaking, né? Para direção cinematográfica. E anos depois eu ganhei uma outra bolsa e aí eu fui fazer atuação. Atuação? Que eu já sou ator também, tenho meu DRT e tudo. E quanto tempo você ficou da segunda vez? A segunda vez foi um curso curto, foi 1 mês. Em Nova York também? Foi um intensivão de 4 semanas, que foi uma bolsa que eu ganhei do governo do estado. Agora seria até repetitivo eu perguntar pra você como é que você começou a fazer os vídeos no YouTube, porque pra quem não conhece, o trabalho do Thiago, enfim, te conheci pelo Instagram. Eu falo YouTube porque pra mim todo vídeo é YouTube, mas conheci pelo Instagram. Você tem várias sketches sobre aprender inglês. Sim. A que eu gosto mais é do Diego e do Natan, que são dois... Vou descrever e depois você fala que eu estou errado, tá? São dois funcionários que trabalham nos Estados Unidos, ou não sei se é sempre nos Estados Unidos, mas eles mentiram no currículo que eles falam inglês. E eles sempre estão se mantendo em rascada porque eles têm que falar inglês alguma hora que não, eles não sabem e sempre entram com embromation ali e conseguem driblar isso. É isso? Exatamente. Mas aí junta tudo que você falou, né? Tudo que você gosta, tudo que você aprendeu, tudo que você... Tem muito de mim ali naqueles conteúdos. E o engraçado é que eu não sabia que eu tinha uma veia pra comédia, tá? A galera fala, nossa, você é muito engraçado, eu choro de rir com seus vídeos. Tem gente que me manda áudio chorando de rir. Não tô aguentando com esse vídeo e tal. É muito engraçado, porque no dia a dia, quando a pessoa me conhece assim, pessoalmente, sou uma pessoa, a minha energia, assim, eu sou uma pessoa zen, assim, falo baixo, não sou muito... É meu jeito, assim, mas ali dentro dos personagens tem um pouco de mim ali dentro também. E usar a comédia e fazer essa mistura com cinema também, né? Porque você vê, tem um jogo de câmera, tem um enquadramento, tem uma correção de cor, tem um roteiro, início, meio e fim. Eu acabo aplicando muitas coisas que eu aprendi na escola de cinema dentro do meu conteúdo para encantar as pessoas, para elas se sentirem mais próximas e capazes de aprender uma segunda língua, né? Porque isso muda o jogo na vida de muita gente, né? E o Diogo e Natan é a representação de muitos brasileiros, né? Porque eles criaram o próprio embromation deles, né? Sim, sim. E você faz os vídeos pensando nas pessoas que tinham uma condição parecida com você? A depender da série, né? Mas quando eu comecei logo na internet, eu não fazia esses vídeos de sketch. Eram vídeos mais 5 formas de dizer de nada em inglês. Aí fazia a listinha. Nossa, né? Com 5 formas de dizer de nada em inglês agora falam assim. 5 formas de dizer de nada. You're welcome. Not at all. My pleasure. Aí eu ia falando as frases e ensinando a galera. Aí eu percebia que esse conteúdo era ok, mas não tinha muita personalidade, porque qualquer pessoa que eu colocasse para fazer aquilo ali, poderia fazer, né? E eu percebi que na internet as pessoas têm que se conectar com você, com a sua persona. As pessoas têm que gostar do Teacher Thiago Rocha. E por que elas gostam do Teacher Thiago Rocha? Porque o Teacher Thiago Rocha ensina de uma forma leve, porque o Teacher entende o lado de quem é que teve que aprender inglês sozinho, na raça, né? Então, meio que eu fui colocando muito de mim ali, muito do meu coração ali dentro desses conteúdos, para encantar as pessoas, né? E como eu sou ator, então isso me facilita poder viver esses personagens, essas personas, que tem gente que nem sabe que eu faço todos os personagens, tá? Tem gente que é outra pessoa? Tem gente que acha que é outra pessoa, que é dois. Tem gente que... eu amo vocês dois. Às vezes me vem, nossa, e cadê o teacher? Cadê o student? Né? É engraçado isso. Eu não sei se é porque... Tem esse negócio de lado, perfil, né? Quando você faz a câmera, eu faço plano contra plano. Às vezes eu sinto que meu rosto é bem diferente do lado direito e do lado esquerdo. Depois vão lá ver os vídeos. Dá pra sentir um pouco, sim, nos vídeos. Eu até tava conversando com o Fernando, que trabalha aqui com a gente, que os personagens são diferentes, né? Eles têm uma vida própria, um universo que você meio que criou para cada um deles. Tem voz, né? Tem jeito de se vestir, tem uma postura, né? Sim. Sim. E aí isso encanta as pessoas realmente consomem ali como se fosse uma série da Netflix, por exemplo, né? Isso quando você começou a fazer isso? Olha, eu comecei a fazer isso no início de 2022.
Ah, faz pouquíssimo tempo. Foi quando minha rede começou a bombar. Que legal. Então, Tudo isso que você tá vendo agora é muito novo também. É muito novo. Gente, eu acabei de me mudar para São Paulo. Imagina. Tem 2 meses que eu tô aqui morando aqui. Nossa, mãe do céu. E várias pessoas que vieram aqui, que a gente já entrevistou, falam sobre essa mudança para São Paulo. Eu passei por isso também. E é um tranco na vida da gente, né? Porque é uma cidade muito diferente. Eu acho uma cidade um pouco hostil, né? Cheia de carro, de gente, poluída. E ao mesmo tempo é um lugar onde se encontra as oportunidades. Como que você está sentindo? Não, tô gostando muito daqui. Por um tempo vivenciado experiências fora do Brasil, né? Tipo, Nova York é uma grande capital, né? Então tem um pouco dessa vibe de São Paulo. Mas, por outro lado, quando você é produtor de conteúdo, você acaba tendo uma vida, assim, um pouco dentro ali daquele mundinho ali da produção de conteúdo, né? Então, gravando muito home office, muita coisa feita de casa, né? Então, eu não saí muito ainda para conhecer a cidade, né? Ainda não tive a experiência de vivenciar a cidade. Também não dá pra você sair gravando muito com o celular na rua aqui. Pois né, gente? Meio perigoso, não Fiquei sabendo não é que nem disso. Nova York. Eu voltei de Nova York tem uma semana, né? Eu fui pra lá pra gravar uma nova temporada dos meus conteúdos e tal. Foi bem legal. Eu vi que tinha muita coisa gravada. Quando você tava gravando na frente de algumas coisas icônicas de Nova York, eu fiquei tentando ver se era chroma key. E aí não era. Eu falei, não é chroma key, ele tá em Nova York mesmo. E eu gosto muito quando você conversa com as pessoas na rua, tanto lá quanto aqui. Uhum. Porque aí mostra um pouco de vida real, né? O inglês se fala de verdade, né? No dia a dia. E mesmo aqui, como é que os brasileiros estão se virando com o inglês, né? E é engraçado porque, assim, a gente tem um país gigante, né? O nosso país é muito grande e a gente tem uma parcela ali de 5% da população brasileira que fala inglês e desses 5%, só 1% é realmente fluente, né? Então, a gente tem um número muito pequeno. Contudo, a gente consome muito cultura estrangeira, né? De países falantes de língua inglesa. Então, é muito difícil você conhecer uma pessoa que vai dizer para você, eu não sei nada de inglês. Sabe uma palavra. Uma palavra, se ela não sabe falar, ela já ouviu, né? A gente é bombardeado o tempo todo, né? E ainda mais nesse mundo agora do business, tem muita comédia, né? Vou entrar agora numa call, eu quero saber o feedback. Aí, tantas palavras que tá entrando, né? No follow-up. A gente zoou aqui de que é o Faria Limer, que tem uma Avenida Faria Lima aqui em São Paulo, e lá ficam esses prédios onde tem agências de publicidade, todos os empregos mais moderninhos, assim, né? De agência de investimentos e tudo mais. E aí tem um vocabulário de umas 1000 palavras desse universo aí do call, do meeting. É muito, muito inglês na vida do brasileiro, né? E aí a gente faz esses desafios na rua, assim, que não tem a minha forma de ensinar não é uma forma de nossa, você está falando certo, você está falando errado. Eu vou sempre valorizar a sua tentativa de se comunicar, né? Essa questão de, você tem que ter um sotaque britânico, sotaque americano. Você tem que ter o seu sotaque. E o importante é que as pessoas te compreendam. Você compreende o que a pessoa está falando com você? As pessoas te entendem? Ótimo. Bola pra frente. Eu tô falando com você aqui com o meu sotaque lindo da Bahia, né? Cheguei aqui em São Paulo, as pessoas às vezes falam, você veio de onde? Vim da Bahia. Percebi no sotaque, ok. Mas é a minha identidade, conta a minha história, conta de onde eu vim, né? Eu tenho que ter orgulho disso. Infelizmente, muitos brasileiros, eles criticam, né? Quando um brasileiro está tentando falar inglês e, nossa, que sotaque carregado, que... É uma coisa que a gente chama de síndrome do vira-lata. Assim, é até um pouco triste falar, mas... Às vezes até eu recebo hate na internet, eu como professor, né? Teve outro dia que eu postei um vídeo entrevistando uma menina... ela tinha mais ou menos uns 9 anos, né? Eu tava andando na rua, ela me reconhecia e pediu pra eu tirar uma foto. E eu tava, no dia que eu gravo essas entrevistas na rua, tirei a foto com ela e falei, você quer participar da entrevista aqui de inglês? Ela, quero. Eu não perguntei nada sobre o inglês dela. Fiz a primeira pergunta, qual é o seu nome? A menina, my name is Letícia. Ok. Quantos anos você tem? I'm 9 years old. Boa. Ok, what is your favorite color? My favorite color is pink. Boa. Tá indo bem. Perguntas, ok. Aí eu pergunto, qual é a sua brincadeira favorita? Aí ela me responde em inglês. Eu não tenho uma brincadeira favorita. Aí eu falei, ok, qual é que você gosta de brincar com seus amigos? Ela, não tem muitos amigos. Na verdade, meu círculo de amigos é bem pequeno, é minúsculo. Ela me responde em inglês. Em inglês. Aí você já falou, pô, pera aí. Eu já comecei a ficar assim, né? 9 anos, a menina...
Assim, Que é a caraca, tua a mina... idade também, quando você uma mina começou a preta aprender. também. Eu falei, nossa, que lindo isso aqui que eu tô vendo. Eu assisti esse vídeo, ela tá Você de viu? uniforme de escola, né? Sim. E ela fala bem pra caramba. Fala muito bem. Saiu lisinho a resposta dela, não pensou, ela não ficou calculando as Foi palavras natural. de falar. Ela falou natural. tranquila. Aí eu pergunto do filme, ela fala, esse final de semana eu tava assistindo O Senhor dos Anéis com meu pai, a gente gosta desse filme. Eu falei, caramba, essa menina é fluente, eu fiquei muito feliz. E a minha reação foi muito, assim, animada, assim. Aí uma pessoa falou nos comentários, nossa, a menina falou super bem, mas o seu sotaque me dá agonia. A menina falou, né? Uma pessoa falou, né? Aí eu fiz um vídeo em resposta a isso, né? Justamente pra gente tentar começar a diminuir, combater esse tipo de fala, porque isso trava muita gente. Tem muita gente que fala inglês bem e que acha que não fala bem, porque ouviu críticas como essa, né? Eu tenho uma amiga que ela fez inglês a vida toda. Quando eu começo a falar inglês com ela, ela fica com o pescoço todo vermelho. As bochechas também, é tipo placas, né? Que as pessoas chamam, quando você fica ansioso ou tenso. Ela fala, ela entende, mas ela fica tão nervosa, porque ela já foi exposta à situação onde ela foi criticada e julgada. Então, o ambiente de aprendizado tem que ser um ambiente que a pessoa se sinta seguro e tem que ser leve. E por isso que eu trago esses conteúdos mais divertidos, que você vai rir e vai aprender ao mesmo tempo, porque além da gente fazer as pessoas sentirem uma coisa, emoção, quando você atrela a educação à emoção, a própria ciência fala que o conteúdo ele é retido de forma mais incisiva, mais firme, não sei qual seria o verbo que eu deveria usar para falar isso. Mais perene, né? Mais perene, né? Então, as pessoas estão dando risada ali e estão aprendendo. Elas sentiram uma emoção e a partir dali isso ajuda a conectar na memória, né? E que em inglês é muito... Falar outro idioma tem que ter memória, né? Assim, memorização, né? Então, é isso que eu tento trazer nos conteúdos. Se a pessoa tá tensa, tá nervosa, é muito difícil de... Dá o branco, né? Como se diz. Né? Vai dar tudo errado. Quem nunca passou no branco? Eu fico feliz de você falar isso, porque aqui no manual a gente também ensina muita coisa nos vídeos, né? A nossa missão aqui é fazer com que as pessoas sejam mais curiosas, se interessem mais pelo mundo e tal. E eu tomo muito cuidado para não falar, você deveria saber isso porque aprendeu na escola. Não deveria saber nada. Tá tudo bem. Se você não sabe, vamos lembrar e tá tudo certo. Né? Vamos bola para frente. Você não lembra o que é que gás carbônico é CO2? Não tem problema, eu mostro de novo. Né? Vamos... não vou ficar condenando a falha que você teve no passado, porque se a gente ficar lembrando disso toda hora, a gente não anda para frente, né? Verdade. E no inglês acho que isso é mais forte ainda, né? Porque tem uma questão que mexe com a timidez, né? Você tem que dar uma soltada ali para o negócio funcionar. Você tem que se expor, né? Tem que se colocar para o mundo, né? Todo mundo vai ver, né? Comunicação é isso, né? Imagina aqui que você me convida para esse podcast e você só me pergunta e eu só faço isso com a cabeça, né? A história não vai para frente, não tem conexão. Não sai e do quando lugar. você consegue falar o que você pensa, isso é muito lindo. Eu tô te falando o que tá aqui dentro de mim. E você tá ouvindo, e você tá reagindo, e você vai colocar para fora o que você tá pensando. Então, quando você fala um segundo idioma e você é capaz de fazer isso, é libertador. Imagina que eu fui convidado para contar essa história que eu te falei aqui, na primeira ida para os Estados Unidos, no ginásio de escolas norte-americanas. Centenas de adolescentes sentaram para me ouvir. E alguns deles até choraram ouvindo minha história. Então, você imagina a troca que a gente teve ali. Sim. Né? Intermediada através da língua. E o chato em falar do sotaque. Tem a santa paciência. Os gringos que é gringo, né? Me entenderam. Tá tudo certo. Me deixa em paz, tá? Deixa a paciência. E, cara, você dá aula de inglês ainda? Como que funciona? Eu vi que você tem curso online e tudo mais. Você continua de algum jeito ainda sendo professor? Sim. Continuo sendo professor. Hoje eu sou um dos professores da Fluency Academy, né? Que é a maior escola de idiomas da América Latina. E então, uma escola que tem um método muito diferente, assim, fora desse padrão tradicional, né? Gramatical, sabe? Dessas regras que você tem que ficar memorizando. Então, o Ravi Carneiro criou o Fluency Hacking Method, né? Que é um método cíclico, né? Que você aplica ele em qualquer conteúdo que você for exposto em inglês. Então, eu sou um dos professores dessa escola, né? E hoje, além dos conteúdos que eu entrego gratuitamente, quem quer estudar comigo entra para a Fluency Academy. E daí você dá aula particular ou forma uma classe? Como é que funciona? Então, na escola, tem um dos módulos é todo comigo, né? Mas aulas gravadas.
E aí a escola tem uma plataforma específica de conversação, que aí os alunos vão ter aulas com os nossos professores treinados por nós, com a metodologia, e aí vai ser aulas ao vivo, né, de conversação. Porque hoje eu não consigo mais atender. Não, você não né? vai... É, isso que foi isso que eu pensei, com o tanto de vídeo que você faz. Mas ao mesmo tempo, uma coisa legal, eu sempre... Para eu aprender bem, eu sempre precisei ter uma conexão com o professor. Sim. Então eu lembro que os professores que eu gostava como pessoa foram os que eu aprendi mais, porque você meio que se abre para aprender, né? Você derruba uma barreira ali e o conteúdo vem com... Você tem vontade de conversar com a pessoa e tudo mais. E eu imagino que seja muito legal o cara que vê os teus vídeos e fala, putz, eu quero que ele seja meu professor, porque eu já gosto dele, já entendo o jeito que ele fala e tudo mais. Aí você chega lá e vai ser você na aula, né? Isso é muito... Não, é muito legal. E engraçado que, nossa, eu cheguei aqui em São Paulo, eu sou muito reconhecido nos lugares. E isso é muito surreal pra mim. Imagina que eu cheguei aqui, eu falei, cara, ninguém aqui deve me conhecer. Na minha primeira semana eu fui num parque, o cara foi comprar o cara do shoes. Você é o teacher, né? Vem aqui que eu vou lhe dar um shoes. Eu vou fazer uma foto com você. Aí eu postei stories e as pessoas... Eu tô aqui nesse parque, não acredito que você tá no Burler Max, né? Eu acho que é o nome do parque que eu tava gravando lá. E aí as pessoas, elas estão sempre te vendo e estão acompanhando. Nossa, eu quero estudar com você. Como é que faz pra estudar com Mas você? que virada de história, né? Porque, sei lá, imagina... A princípio, se você fosse imaginar quando você era criança, vir para São Paulo... A recepção não é calorosa, né? São Paulo é uma cidade fria. Você vem pra cá, não tem uma expectativa de ser bem tratado. Verdade. E ao contrário, né? Você vem numa situação muito bacana. As pessoas te reconhecendo e te... Isso é muito gostoso, essa troca com o público, assim, é surreal, né? Eu vim agora no Uber, o Uber me seguia. Já me seguia. Você é o teacher, já gosta. Isso é muito legal. E essa troca, assim, de ver que as pessoas, elas estão cada vez mais... perdendo esse medo, né, de tentar falar inglês ou através dos conteúdos, de se ver ali nos personagens, nos perrengues, e tá tudo bem se você não souber, tá tudo bem, né? É sobre isso, tá tudo bem. E eu queria que você falasse um pouco para quem... Tem muita gente que vai ouvir a gente que tá mais ou menos na situação que você narrou que você tava no começo, né? Que não tem condição financeira de pagar um curso... que tem uma série de dificuldades em casa, mas que tem acesso à internet. Que hoje eu acho que isso é uma coisa muito diferente de quando eu era criança, por exemplo. Né? Como que você acha que é um jeito bom de começar? Né? Por onde começa a puxar essa capivara para conseguir falar bem inglês? Para quem tem poucas condições. Olha, eu vou até olhar para minha câmera close aqui. Gente... O aprendizado de língua inglesa, ele é um processo que vai demorar alguns meses, para algumas pessoas até anos, né? Mas é um processo. É uma escadinha que você vai construir dia após dia. Uma das grandes coisas que fazem as pessoas não avançarem no inglês é não ter consistência. Porque eu não posso sentar hoje e passar uma semana sem estudar de novo. Né? Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, você quer aprender a falar inglês, você quer estudar em casa sozinho, a primeira coisa que você vai ter é um compromisso com você mesmo. Você precisa ter uma rotina de estudo que vai estar lá disponível, você sabe que isso vai estar disponível mentalmente e emocionalmente para isso. Porque não adianta, eu cheguei do trabalho e vou estudar. Cheguei da faculdade e vou estudar. Estou cansado. Aí você sabe que não vai absorver, né, da mesma forma. Sim, isso vale para tudo, né? Não vale é só o inglês. Não só para tudo, né? Então, eu até falo para meus seguidores, a gente tem uma regra muito legal chamada Two-Day Rule. Two-Day Rule. É basicamente assim, você faz um cronograma assim de 30 quadradinhos em branco, né? Tipo uma tabela, né? Uma tabela de Excel. Eu sou péssimo em Excel, tá? Você faz no papel mesmo, à mão, e ali você cria uma... Toda vez que você estudar inglês, você vai fazer um X, né? E a questão é que você tem um compromisso com você mesmo, que você não pode ficar 2 dias sem estudar. E essa tabela fica na porta do seu quarto, na sua geladeira, no seu guarda-roupa. Não pode ficar 2 espaços em branco. Tem que ter X. Você pode errar um dia, mas não pode ficar 2. E no final, se você seguir, você vai se dar um presente para se recompensar, né? Isso é para você desenvolver o hábito, né? Força do hábito. E na internet tem muito conteúdo hoje que se você for começar a estudar no YouTube, nossa, tem canais lá que tem praticamente cursos lá dentro, né?
grande dificuldade é saber por onde começar, né? E cada pessoa tem um nível de inglês. Então, se eu fosse falar uma dica para quem quer estudar em casa sozinho, tente utilizar áudios que você tenha, áudios de diálogos, que você tenha acesso à transcrição desse diálogo, tá? E aí você vai fazer exatamente o que eu fiz. Você vai ouvir o áudio, acompanhar a transcrição. Aí você, se você não entendeu todas as palavras, vai lá traduzir as palavras que você não conheceu. Aí começa a ouvir por pausa. Para de ler a transcrição, tenta ouvir, conseguir pegar que palavra eu consegui pegar. E aí você vai desenvolvendo. Fazendo isso repetir o áudio nossas dezenas de vezes, né? É pra cansar, furar o CD, como a gente fala lá mas na hora que você decora também, aquelas palavras entram pra sempre, né? Aconteceu uma coisa comigo agora que fez bastante diferença. Eu nunca fiz curso de inglês também. Aprendi grande parte do inglês ralando, tentando traduzir coisas que eu estava lendo. E aí, quando a gente começou a fazer Manual do Mundo 15 anos atrás, o meu inglês ainda era bem capenga. Só que a gente tem que pesquisar muito em inglês aqui no manual. A pesquisa para os vídeos é feita em inglês, porque a gente tem que buscar pauta, buscar explicação. O universo em inglês na internet é muito maior do que em português. E aí começou a melhorar. Sim. Então, e aí o Google começou a oferecer umas coisas legais pra gente. Vai ter um encontro em Nova York, vamos lá. E tem que entender a palestra em inglês. Até que chegou um convite, faz 1 ano e meio mais ou menos. Tem uma oportunidade para dar uma palestra em inglês no encontro de educadores do YouTube que vai acontecer em Nova York. Uau. Eu falei, meu Deus do céu, lascou. Eu falei, beleza, vamos lá. Era tipo TED, né? 10 minutos. Sim. E eu eu escrevi tudo em inglês, já escrevi em inglês, aí botei no Google Tradutor para melhorar, tentei melhorar todas as expressões, estavam esquisitas, estava ficar redondinho, ficou redondo, aí eu tinha que decorar. Sim. Aí eu comecei, o que eu fiz? Eu gravei eu mesmo falando e ficava tocando no carro, levava as meninas na escola, na hora que voltava, tocava aquilo. Chegou no final, eu sabia cada palavra. E no fim das contas eu fui para lá e mudou a organização do evento, trocou, não era mais palestra, virou uma entrevista. Que eu tive que dar em inglês também, mas tudo que eu aprendi, que isso aí não serviu de nada, eu tive que improvisar na hora. Mas eu percebi que aquilo melhorou absurdamente o meu inglês. Foi a viagem que eu falei melhor inglês na minha vida, assim. Deu uma deslanchada por causa disso, né? Ficar me ouvindo... Você fez uma imersão ali, né? Uma imersão... forçada. Mas é o que você falou, desse diálogo, né? Que você fica passando na cabeça, passando. Porque uma coisa que acontece hoje, você não acha que as pessoas têm acesso demais e acabam não aproveitando, né? É igual que você tem o Spotify, você tem todas as músicas do mundo, mas você não curte o disco inteiro, Sim. decora. Eu acho que até, assim... Pensando no perfil do aprendiz de hoje, do estudante de hoje, né? A gente é bombardeado por... centenas de informações todos os dias. E a guerra por atenção é muito grande. E automaticamente o espasmo de atenção das pessoas ele está ficando cada vez mais curto, né? A prova disso é os estudos da galera que consome conteúdo, né? Cada vez mais são menos segundos para você manter a pessoa no vídeo, senão ela vai scrollar e tchau. E você que faz muito vídeo curto, tem que pegar no primeiro... O gancho é os 3 primeiros segundos, 4 primeiros segundos ali, é onde a pessoa vai decidir se ela vai ficar ou não, né? Então, imagina você ter que... num universo onde as pessoas estão tendo tanta informação, elas não sabem realmente como administrar. É muita coisa. Eu não sei se eu conseguiria me tornar fluente se eu tivesse nascido nessa geração de agora, né? Porque eu tinha um sonho e a vontade, mas eu não tinha internet, eu não tinha celular, eu não tinha computador, eu não tinha videogame em casa, eu não tinha TV aberta, né? Então, só tinha TV, sessão da tarde, que era o que eu assistia, né? Que eu pegava melhor assim onde eu morava, que era bem remoto, né? Que era o canal mais conhecido de todos aí, do Brasil. Então, eu tinha poucas distrações, né? Para além, só meus colegas me chamando para jogar bola, bora, né? Minha distração é essa. Mas imagina, né? Para um aluno, eu me coloco muito no lugar do aluno, né? Imagina alguém que abriu ali do YouTube, vou fazer uma aula de inglês, vou aprender agora como é que faz o presente simples. Vamos lá, presente simples. Pop-up. E aí, velho, tu vai pro Baba hoje? Ligação. Informação. Foto. Um banner. O vídeo parou para uma promoção. Então, é muita informação. A pessoa tem que estar muito motivada para se manter nesse processo, tá? Mas é possível, né? Então, por isso que eu gosto de falar muito sobre motivação com os alunos, porque vai chegar um momento que você vai ter que decidir,
né? Quais são as dores que você vai querer carregar consigo para ter os frutos amanhã, né? É igual academia. Sim, Nossa, sim. quanta gente entra na academia em janeiro e não vai nenhum dia? No final do ano, eita, meu Deus, esse ano eu vou... Tanta gente que começou a estudar inglês e parou, né? Então, é sobre constância, é sobre... E não é sobre muitas horas. Eu já tive pessoas que precisou aprender inglês assim do nada, tipo uma oportunidade como essa sua. Vou ter que dar uma palestra, eu preciso fazer 4 aulas por dia, 4 horas por dia. Das 8 ao meio-dia. Vamos? Não vamos. O cérebro não aguenta, Você né? não vai aguentar, né? Não vai aguentar. E se uma das necessidades maiores é memorização, não Precisa do descanso. Precisa de tempo para processar aquilo ali, né? Mesmo que você use existe uma coisa chamada curva de esquecimento, né? E essa curva de esquecimento, ela basicamente, foi um cientista que fez uma pesquisa de quanto tempo uma informação nova que a gente aprende demora para ser esquecida, né? Se ela não for reforçada. Então, muitos poliglotas no mundo, eles usam SRS, né? Que é um sistema de repetição espaçada, que é essa tecnologia, né? Tecnologia e ciência ajuda você a relembrar uma informação que você aprendeu antes dela cair na curva do esquecimento para que ela saia da memória de curto prazo e entre na memória de longo prazo, né? Porque basicamente, eu vou te falar uma informação aqui agora nova para você que você nunca ouviu, né? Daqui a alguns minutos, você vai ter uma porcentagem menor de memória dela. Sim. Depois de algumas horas, menor ainda. Depois de alguns dias, menor ainda a quase inexistência, se não for reforçada essa informação. Se for algo realmente muito novo, se não foi conectado a uma emoção, a uma memória talvez visual, né? Então, quando você está aprendendo idiomas, às vezes parece que você estuda, aprende e depois desaparece. Cadê as coisas? Esqueci, deu branco. E como é que faz para reter esse conhecimento, né? Aí você vai usar algo que é sistema de repetição espaçada, né? Porque essa tecnologia basicamente... O que é? Você volta... Então, assim, ó, por exemplo, na escola que eu dou aula, a Fluency Academy, a gente tem um aplicativo da escola que se chama MemHack. E esse aplicativo, basicamente, é o seguinte, ele foi construído por programadores para fazer essa revisão com o aluno. Então, vamos supor que eu te ensinei hoje 2 palavras, uma frase em inglês. I wanna go home. Eu quero ir para casa. Aí você vai criar um cartão dentro dessa plataforma. I wanna go home, de um lado vai estar em inglês, do outro lado vai estar em português e vai ter o áudio. E aí, você vai praticamente praticar esses cards. Você vai ver em inglês, se foi fácil para você lembrar, você vai botar lá fácil. Se foi mais ou menos, se foi difícil, difícil. Se não lembrou de nada, tem os botões. E aí, o algoritmo ele vai entender o que é que você precisa revisar com mais frequência para que isso não caia na curva do esquecimento. E aí você vai revisar e praticar a sua memória. Então, poliglotas no mundo todo usam o sistema de repetição espaçada. E não é só para idiomas, não. Qualquer coisa que você está aprendendo, precisa ter reforço, né? Da informação nova que você está aprendendo. Então, tem muito avanço da tecnologia hoje a favor das pessoas para que elas possam aprender um outro idioma, né? E se sentir confiante, né? E uma coisa que eu queria perguntar para você é como é que você vê inteligência artificial em relação ao inglês? Porque... dá uma falsa sensação de que, poxa, não preciso mais aprender inglês porque o ChatGPT vai fazer para mim, sei lá. Mas não é só isso, né? Não é simplesmente traduzir um texto e beleza. A cultura de uma língua é muito mais que isso. Você é a prova viva disso. Sim. Como é que se enxerga a chegada dessas inteligências artificiais? Não, eu acho que as ferramentas de inteligência artificial, elas servem como um instrumento que eles podem realmente ajudar, né? Vamos supor que você está escrevendo um e-mail. Bota lá, me ajuda a melhorar, né, esse e-mail, usar os verbos. Quero que você tenha uma linguagem mais formal ou menos... Né? Você dá esses comandos para a inteligência, ela te ajuda a corrigir. Mas o meu medo é que as pessoas coloquem sua confiança muito no ChatGPT, achando que ele vai resolver os problemas do mundo. E quando você vai estar numa praça, por exemplo, alguém vai parar para te pedir uma informação, ou você perdeu o seu celular e você precisa saber como é que você chega em algum lugar, não vai ter essa. Não vai ter o ChatGPT, né? Para te fazer chegar em tal lugar em outro. E fora que conexão conexão humana, que eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que eu sinto em poder falar outro idioma, é poder me conectar com as pessoas, né? Olhar no olho e falar o que eu tô pensando, né? E isso eu acho que a tecnologia
por mais que ela avance, ela nunca vai conseguir transcrever, né? Sim. Né, tipo, engraçado que você fala de ChatGPT e tal. Minha mãe fez aniversário há 2 meses atrás. E a gente fez a festa dela de 50 anos. E ela falou, me ajuda a escrever um discurso para agradecer no final da festa. Eu falei, mãe, bora pedir aqui o ChatGPT para escrever o discurso para a senhora? Cara, eu fiz um prompt contando a história dela, falando do que ela gostava, referências do que ela viveu, o nome das pessoas que foram importantes na história dela. Eu fiz um parágrafo de prompt e pedi para escrever uma página de discurso. Quando eu olhei para ela, ela chorou. Nossa. Ela falou, nossa, ele é exatamente o que eu queria falar. Ela ficou emocionada e chorou. Eu achei muito, assim, surreal, né? Assim, às vezes até assustador, Black Mirror, assim. E sabe? você usa para escrever roteiro? Porque grande parte do seu trabalho eu vejo que é roteiro. Porque os vídeos são muito amarrados, né? Você sai lembrando da sacada de roteiro e tal, da criatividade que foi usada no vídeo ali. Ele te ajuda de algum jeito? Cara, eu não consigo... O ChatGPT não tem senso de humor, tá? É verdade. E como a minha linguagem principal é comédia, ele não sabe fazer piada. Porque piada é referência. Então, quando eu faço um vídeo e faço uma referência de um chiclete, que o nome do chiclete parece um verbo, né? Tem um vídeo que eu fiz o aluno tá precisando fugir dos zumbis que vão pegar ele, né? E aí eu boto o aluno... O professor faz uma mímica de que ele tá com chiclete, né? Ele quer falar, os zumbis estão tentando me pegar, né? Aí o professor faz a mímica do chiclete. Try. Tira o dente. Try. Isso a tecnologia ela não vai conseguir fazer, porque é muito de referência, sabe? Mas o que o ChatGPT me ajuda, quando eu tenho que começar uma série do zero, por exemplo, eu fui para Nova York gravar o Diogo e Natan. Eu já tenho o storyline, né? Eu já sei o que é a história, o que sobre a história é. Mas eu preciso de cada episódio ser uma situação em Nova York. Então eu jogo lá e peço, me dê situações que pessoas que não sabem falar inglês podem passar trabalhando nos Estados Unidos. Aí ele me dá temas. Aí a partir dos temas eu vejo o que eu consigo usar e aí eu desenvolvo o meu roteiro. Como se fosse um assistente ali. Como se fosse um assistente. Que sensacional. Ó, uma brincadeira que o pessoal preparou pra você aqui, hein? Tá. Pra cada pessoa a gente faz uma coisa diferente. Mas a gente achou um perfil teu numa agência de casting. Eu acho que não sei se foi você que escreveu ou não, enfim. Mas você vai me dizer se você faz mesmo as coisas que estavam lá. Tá. E sabe cantar? Sei. Coreógrafo. Também. Dança break. Sim. Piloto profissional. Profissional não, eu sei dirigir, mas do piloto profissional não. Inglês fluente. Sim. Do que tava mais aqui era dança break ou... eu fiz muito dança. Então não era verdade o perfil que tava... Verdade, Eu fiz dança de rua há muitos anos. Então, eu, como te falei, eu amava esses clipes, né, do Chris Brown. Aí eu ficava pegando os passos de hip hop, juntava a galera lá em casa pra fazer as danças. Eu fiz muitos anos. Que legal. Cara, pra terminar, a gente sempre pede pra alguém dar dicas de livros ou filmes que, de alguma forma, reforcem tudo que a gente conversou aqui, ou que inspirem pessoas a fazer o que você fez, ou que, pra quem gosta de inglês também, enfim. Coisas que tragam informações novas ou inspirem as pessoas que estão ouvindo a gente. O que você podia indicar pra gente? Tá, online tem a página Fluency TV em inglês, que é uma página que tem muitos conteúdos gratuitos, inclusive podcasts, assim, mais de 200 episódios, assim, para você ouvir, maratonar com PDF, para você estudar. Eu acho que é super válido, né, você fazer lá uma pesquisa, né, para além da minha página também, que tem muito conteúdo. Filme, deixa eu ver... Nossa, eu gosto de filmes, assim, que inspiram você na sua vida, assim, de forma geral, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala que eu sou uma mistura do Will Smith e do Carlton, do Fresh Prince, né? Eu gosto muito do trabalho do Will no cinema e tem um filme dele que é muito... que eu acho que todo mundo já deve ter assistido, né? O filme que ele fez com o filho dele quando ele era pequeno. Eu assisti esse filme, mas eu já não lembro o nome.
que ele vende alguma coisa, ele acaba ficando Sim. numa dificuldade tremenda e tal. Sim. Cara, agora que você falou... Nossa, só porque você falou, eu não lembro o nome. Eu tô com a capa do filme na minha cabeça. Em Busca da Felicidade? Em Busca da Felicidade, né? Ah, tá. Search for Happiness. Em Busca da Felicidade. Esse filme é muito lindo, se você não viu ainda. Tem uma história de vida, assim, de alguém que tinha um sonho, que teve que vender o seu sonho pro mundo e que teve o primeiro sim, que era a oportunidade que ele precisava para mostrar para as pessoas que ele merecia estar ali, né? Assiste esse filme, é muito bonito. Thiago, sensacional. Olha, depois desse episódio, não dá pra dizer que a gente saiu sem aprender nada daqui, porque só os métodos de estudo que o Thiago passou aqui já são sensacionais. Cara, acho que a gente criou esse podcast para ouvir histórias como a tua, assim, que de tanto ensinamento, não só de vida, mas de como estudar e de todos os desafios que tiveram que ser vencidos para chegar onde você chegou. Acho que vai inspirar muita gente, cara. Obrigado mesmo. Queridos, obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você ainda não é inscrito no Manual do Mundo, não esquece de clicar no botãozinho se inscrever embaixo, fechou?